Eu sou Silvana Medeiros, desse canal que é o Saúde como Caminho e do site saudecomocaminho.com.br. Hoje eu vou falar como a experiência vira aprendizado. Eu repito muito em minha fala que nós viemos aqui para aprender. Aprender a amar, aprender a estar conosco, a nos valorizar, aprender a ser melhores do que somos hoje. Um pouquinho a cada dia, sem pressa, porque o autoconhecimento e o automelhoramento depende de um investimento contínuo, de estudo, de busca, de muita vontade de descobrir quem somos e o que podemos, como podemos ir sempre além. Porque a gente pode fazer muito mais, isso é o que eu acredito, a gente pode fazer muito mais do que a gente faz hoje, a gente pode ser muito mais do que a gente é hoje, ser mais amoroso, amorosa, mais generosa, mais paciente, com mais fé na vida, porque a vida ela é grandiosa, ela é esplendorosa e é muito importante que a gente consiga perceber, porque a gente fica às vezes focado no que é difícil, no que é doloroso, no que é triste. E como eu já disse em outros vídeos, muitas vezes nós guardamos isso na caixinha preta do inconsciente. E nós nem temos acesso a essas coisas guardadas que atrapalham a nossa lente de percepção no mundo. Porque a gente tem uma lente para ver os acontecimentos. Muitas vezes uma pessoa vê um acontecimento como algo positivo e a outra pessoa vê o mesmo acontecimento como algo negativo. Dentro de uma família, por exemplo, uma separação. Às vezes um irmão vê a separação dos seus pais como algo desastroso, sofre com isso, cria uma série de dificuldades afetivas e emocionais, começa a desacreditar do amor. E outro filho vê aquela separação como um ato de amor. Por quê? Porque ele tem uma outra compreensão de mundo. Um ato de amor do pai pela mãe e da mãe pelo pai, que percebe, que compreende que juntos não podem ser mais felizes. Então, precisam dar a liberdade um ao outro para buscar essa felicidade junto a outras pessoas. Então, o filho começa a acreditar, fortalece a sua crença na capacidade de amar. Então, o mesmo fato dentro de uma família pode gerar efeitos completamente diferentes em pessoas, em filhos ou em pessoas próximas. Por quê? Porque dependendo de como essa pessoa vê o mundo, ela vai interpretar o acontecimento de uma maneira diferenciada. E é isso que eu estou querendo dizer, que quando uma experiência vira aprendizado. Para que uma experiência vire aprendizado, eu tenho que buscar referenciais, mesmo que não seja no meu passado. Porque muitas vezes eu não passei pela mesma experiência anteriormente, mas outras pessoas que eu confio, é muito importante que eu vá buscar ajuda e apoio junto a pessoas que eu confio, ou a mesmo a profissionais. Às vezes eu preciso ir para um psicólogo, eu preciso ir para uma pessoa que trabalhe com ferramentas que me dê suporte afetivo para aguentar a carga do evento emocional, como uma perda, seja de um trabalho, seja de uma pessoa, seja de um lugar que era seu, né? Então, essa perda vai variar, o impacto de uma perda vai variar da base emocional, da força emocional que eu fui adquirindo em minha vida. E como é que eu adquiri essa força emocional? Algumas pessoas adquiriram essa força através dos seus pais, tiveram um suporte muito grande na sua infância. Seus pais eram pessoas equilibradas, que tinham uma força emocional para passar para o seu filho. Eles deram apoio, eles deram incentivo, eles estavam sempre, deram segurança, deram limite, porque a criança ela precisa de vários ingredientes para se tornar uma pessoa equilibrada emocionalmente. Então ela precisa de segurança, ela precisa de incentivo, ela precisa de companhia e ela precisa se sentir segura. Tudo isso vai essas qualidades, esses amparos que o pai e a mãe dá à criança, faz com que ela introjete tudo isso. Então ela vai se tornar, se ela recebeu segurança, ela vai se tornar uma pessoa segura. Se ela recebeu apoio, incentivo, ou seja, ela desenvolveu autoestima,
ela vai crescer e vai se tornar uma pessoa forte, com autoestima, que se dá valor, né? Que reconhece o próprio valor. E aí, muito mais facilmente, ela vai encontrar no mundo as coisas de que ela precisa. Porque ela não vai sair pelo mundo mendigando, ela vai sair pelo mundo se colocando em pé. E as pessoas vão olhar para ela e ver essa força e vão dar o valor a ela que ela tem. Então é preciso que e se eu não fui uma criança que recebeu isso, porque infelizmente a maioria dos pais não teve isso, porque isso é uma herança que vai de geração em geração. Então, se meus bisavós não receberam o apoio, a força, o incentivo, a segurança, eles não vão ter como dar aos meus avós, não tiveram como dar. Então, meus avós também ficaram carentes de amor, apoio, incentivo, segurança, e também não conseguiram dar aos seus filhos, que eram meus pais. E aí eles também não vão conseguir me oferecer isso. Então não é nada proposital. A gente não deve ficar com raiva dos nossos pais, porque eles não conseguiram nos dar aquilo que a gente precisava para hoje ser uma pessoa forte, segura, com autoestima, com um alto valor. O que é que a gente precisa fazer? Diante dessa realidade, diante dessa constatação, a gente precisa buscar formas de desenvolver isso que a gente não recebeu. Ou seja, desenvolver segurança, autossegurança, autoestima, força. Estar no mundo de uma maneira com os pés no chão, capaz de se colocar e ir em busca do que a gente quer, inclusive do amor. E aí isso é nesse caminho que a experiência se transforma em aprendizado. Eu vou buscar ajuda, eu vou buscar leituras, eu vou buscar conversas com pessoas que eu confio, eu vou buscar um psicólogo, eu vou fazer exercícios de bioenergética, de biodança, eu vou buscar desenvolvimento emocional, eu vou buscar o meu amadurecimento. Conscientemente. Se eu estiver buscando isso, as experiências que eu vou tendo na minha vida vai se transformar em aprendizado, porque eu vou ter um referencial do que é saudável para olhar para a experiência. Porque eu não posso transformar uma experiência em aprendizado se eu não tiver um referencial por trás para olhar e identificar o que é bom para mim, né? O que é bom e o que é ruim naquilo que eu estou experimentando. Ontem nós postamos um vídeo, né, falando sobre o amor infantil e o amor maduro, né? E a minha querida Ana Flávia, que faz parte desse canal, está para começar a postar seus vídeos, ela questionou: e existe esse amor infantil e esse amor maduro? Claro, Ana, que existe. Mas a questão é que a gente mal conhece, a gente não estudou, a gente não tem referenciais para distinguir um amor infantil de um amor maduro. A gente vai vivendo tudo ao mesmo tempo, tudo de uma forma atabalhoada, sem pensar, sem parar para avaliar, sem parar para questionar o que é bom e o que é ruim na experiência de amar. A gente vai encontrando as pessoas, vai se envolvendo com elas, vai sorrindo e vai chorando, vai sofrendo e vai sendo feliz, e a gente não sabe distinguir, a gente não sabe peneirar o que é que a gente fez para que a relação fosse boa e o que é que falta em nós para a relação ser boa e o que falta em nós, o que é que a gente fez, que a gente precisaria transformar para não sofrer o que a gente sofreu. Aí a gente vai para uma próxima relação sem fazer essa avaliação, sem verificar como é que a gente agiu positivamente, no que é que a gente agiu positivamente e no que é que a gente agiu negativamente. Então a gente vai para a próxima relação e comete os mesmos erros. Esse é o problema. A gente está sempre repetindo os mesmos erros. Por quê? Porque a gente não consegue transformar a experiência que a gente tem hoje num aprendizado para ter uma experiência diferente no futuro. Então eu vou sempre repetindo a mesma coisa, porque eu não estou avaliando, eu não estou questionando, eu não estou me autoavaliando, porque a coisa mais importante para transformar a minha vida não é avaliar a atitude do outro, mas é avaliar a minha atitude. Então, se eu, numa relação, eu fui possessiva, ou se ao mesmo tempo por outro lado, eu me submeti, eu fui uma pessoa que aceitei qualquer contrato, eu aceitei qualquer imposição da minha parceira ou do meu parceiro,
Isso mostra que eu não tenho autoestima, que eu não tenho força em mim. E para não perder, isso é apenas um exemplo, mas tem muitas outras coisas que nós vamos aos poucos conversando aqui nesse canal. Porque aqui a gente está justamente para descobrir, na realidade, o que é que a gente precisa transformar para ser feliz. Então veja, se na relação que eu tive, eu me submeti, eu aceitei qualquer acordo para não perder aquela relação, isso me mostra que eu sou uma pessoa frágil emocionalmente, que depende do outro, por isso se submete. Então, isso é um pequeno exemplo. Eu preciso, então, o quê? Buscar ajuda para transformar essa fragilidade, para que numa próxima relação, em vez de eu buscar apoio nas pernas da pessoa que está do meu lado, eu tenha apoio e força nas minhas próprias pernas. Eu possa escolher e aí assim eu possa dizer sim e não, quando for necessário dentro dessa relação, para que a relação se fortaleça ao invés de fragilizar. Porque quando alguém se submete a outra, a relação se fragiliza. Mas quando os dois têm forças para negociar e para encontrar um caminho do meio para as duas pessoas, a relação se fortalece. Então, para que uma experiência se transforme em aprendizado, você tem que questionar essas experiências e ter referenciais do que é saudável e do que é doentio para você nessa experiência, para ir para uma próxima experiência e experimentar diferente e fazer diferente. E assim você vai aprendendo. Quando você age de um jeito, que consequência tem? Quando você age de outro, que resultado você tem? Só é possível aprender experimentando e avaliando essa experiência continuamente em todas as áreas da nossa vida. Pois bem, espero que essa conversa de hoje ajude você na sua vida a avaliar, a questionar. Se está gostando, se inscreva em nosso canal, acione o sininho e compartilhe com seus amigos que você acha que também precisa dessas conversas, que também precisa. E comente, faça sugestões de temas, questione como a minha amiga Ana Flávia faz. Não concordo com isso, isso é muito bom, porque à medida que a gente tem um diálogo, eu posso aprofundar em temas que podem ajudar vocês em coisas que vocês estão vivendo hoje na vida, né? No cotidiano de vocês. Beijo grande e até o próximo!